No reino de Deus, a árvore tem que produzir. E a árvore pode produzir frutos bons ou frutos ruins. Você acha que Deus fez Satanás para quê? Deus fez Satanás para a glória dele. Ezequiel, ele disse que ele foi feito a joia mais rara, burilado e precioso aos olhos de Deus, mas o coração dele se corrompeu. O coração dele nasceu uma soberba ao ponto de ele querer chegar acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E aí eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus disse que os nascidos de mulher não tinham nenhum maior do que ele da terra. Mas esse João que andava no deserto, vestido com peles de camelo, e se alimentava com gafanhotos e com mel, ele já estava com uma igreja grande no deserto. As pessoas saíam da cidade e iam para o deserto para ouvir a mensagem de João. E a mensagem de João era dura. João, ele não pregava para a plateia, ele pregava para o reino. João, ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. João falava o que Deus queria falar para o povo. Ele pregava a verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vitória? Pois eu vejo a árvore e o gosto da árvore está machado. E a árvore que não produzir frutos bons, ele vai cortar a árvore, lançado no fogo eterno. Essa era a mensagem dele. Essa era uma mensagem de conversão. Essa era uma mensagem que fazia as pessoas refletirem e pensarem acerca das suas vidas. É essa mensagem que tem que ser pregada nos cultos da igreja. A mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento, a mensagem que sacuda com a igreja, a mensagem que limpa as mentes, os corações, porque Paulo está dizendo aqui, em revelação pelo Espírito Santo de Deus, apresentar o nosso corpo santo, santo a Deus. Você sabe que quando você chega na igreja, você tem que se ajoelhar. Eu sei que você não faz mais isso, mas você tem que se ajoelhar. Sabe por quê? Porque Paulo está falando aqui de um culto. Apresentar o vosso corpo como sacrifício agradável ao Senhor, porque este é o que? O nosso culto racional. O que é culto, irmão? Culto, do grego, quer dizer latreia. Está 5 vezes no Novo Testamento, que significa, no português mais popular, atos específicos de louvor dirigido a Deus. Isso é culto. Então, se você vem para cá para adorar a Deus, se você vem para aqui para cultuar a Deus, você não vem aqui, querido, para ser adorado, você não vem para cá para ser exaltado, você não vem para cá para ser agradado, não, você vem aqui para cultuar o Rei da Glória, e todo culto que faz é você. Glória a Deus. Glória.
Me perdoa aí, irmão, se eu me magoei, se eu fui grosso, me perdoe, porque eu sou assim mesmo. Eita! Não vamos adorar o Senhor, nós estamos aqui para adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor! Glória! É por isso que pessoas estão na igreja e não conseguem dar glória a Deus, porque não sabem mais cultuar a Deus. Leia a Bíblia, meu irmão. Chegarmos a Deus e Ele se chegará a nós. Limpai o vosso coração, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe como é que Ele vai te exaltar? Você vai voltar lá hoje, naquela casa que quando você saiu ficou no inferno, e você vai profetizar a paz. Senhor, eu não aceito, Senhor, que a minha casa seja um local de derrota. Senhor, eu não aceito que a minha morada seja morada de demônios, Senhor. A minha casa, Senhor, é lugar de morada do teu Espírito, Deus. Senhor, a minha casa é um lugar de adoração, Senhor. A minha família é uma família de Deus. Aí você vai bater no peito, vai olhar na cara de Satanás e vai dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia, Deus! Glória! Aleluia! Vamos aprender, irmão. Vamos aprender a cultuar o Senhor. Você não pode estar nessa vida miserável que você está. Pastor, eu estou ganhando bem, meu salário é bom. Eu não estou falando com você, não tem nada. Vida miserável espiritual. Quantos minutos de vida você teve essa semana? Quantos minutos de oração você gastou essa semana? Ei, pra cá, está cuidado. A gente fica nesse mercado, não se engane. As pessoas percebem o nível espiritual que você está. Vou repetir. As pessoas percebem o nível espiritual que você está. Eita! Aleluia. Glória! Rapaz, olha aí o fulano, rapaz. Chegava aqui, orava no trabalho, chegava aqui, pregava, evangelizava. Agora ele chega, ninguém sente mais nada, ele não ora. Vou tirar aqui, sabe? O fogo aqui está esquentando. Olha o irmão, ele só falava palavras de bênção. Agora olha o linguajar dele, olha as palavras que ele fala. Olha os palavrões que ele diz agora. Qualquer besteirinha, é filho não sei de quê, vai não sei pra onde, você não, qualquer coisinha quer brigar, qualquer coisinha quer irritar. E as pessoas começam a perceber. Será que ele é mais crente? Será que ele está mais indo para a igreja? Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, olha para esse bando de ossos. Ei, querido, a questão não é só estar na igreja, não. Porque Israel é escolhido. Israel é eleito de Deus. Ah, mas eu tenho promessa, pastor. Ah, mas Deus me escolheu no ventre da minha mãe, pastor. Está vendo aí esses nossos corpos? Está vendo? Isso aí é a casa de Israel. Rebeldes que não obedeceram a minha palavra, abandonaram
e estão mortos. Profeta! Você acha que eles podem voltar a viver? O negócio é tão sério que o profeta ficou com medo. O negócio estava tão feio que o profeta não se arriscou. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Espírito Santo de Deus está falando aqui para me falar agora. Satanás levantou uma pomba gira, e quer destruir o teu casamento. E tu está entrando na onda do diabo. Tu está entrando no jogo do teu. Cuidado, crente, porque o diabo está com o laço armado. E o Espírito Santo está dizendo aqui hoje: vigia, crente. Eu não levo mensagem para casa. Eu entrego. Conserte o seu altar. Conserte a sua vida. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, para nós terminar. 2016 é o ano do despertar. É Deus quem está falando aqui, não é o pastor Menezes. Sabe por quê? Eu já falei aqui, o que fala aqui Deus cobre. O que é pregado aqui Deus me cobre. Dia 1º de janeiro, estava lá em casa. Folclore, dia 1º, feriadão, lá em casa, descansando. Esses dias foi muito cansativo. Aí o irmão me liga. Pastor, como a dona Rita sei, Jesus. A carne já ia falando assim, ó. Mas logo hoje, irmão, feriado, 1º de janeiro. Aí antes da carne falar, eu me lembrei. Ando do despertar. Glória a Deus. Olha. Aí ele disse para minha mulher, minha filha, não vai, ele não está chamando? Aí o irmão me liga, pastor, não vai dar certo não, porque a mulher que está em casa saiu, mas daqui a pouco eu falei para a mulher, se mais não. Eu acho que esse é que eu fico em casa descansando. Acho que Deus sondou meu coração e viu que cresci no descanso hoje. Aí de meia hora o irmão liga. Pastor, já estou aqui na esquina chegando na sua casa. Aí entrei no carro, fomos lá. Comecei a entrar em espírito, a orar. Chegamos na casa, entramos. O irmão caprichou os primeiros assuntos lá, o irmão Helder. Começou a conversar com a irmã. Eu só ajudando o território. Vamos lançar rede. Deus agora tu vai me usar, Senhor. O irmão já tinha falado com a irmã, já tinha chorado lá com ela. Deus agora eu quero que tu me use também, Senhor. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aquela mulher que contou para nós que a sua vida estava na derrota, que ela estava deprimida, oprimida por depressão, porque o filho tinha abandonado ela, o filho tinha feito projetos, tinha largado ela na mão, estava lutando, trabalhando para manter uma casa, para manter um trabalho, um sonho, e agora, e o Espírito Santo pensou nos olhos, olha, já pensou em morrer, não foi? Ela já, pastor, já pensei em tirar minha vida dentro do quarto, oh, pastor, que mais? Eu disse, mulher, tu só precisa fazer uma coisa, não está precisando de Jesus na tua vida, reconcilia com teu Deus hoje, ela se reconciliou com Jesus, e ele estava chorando, e Deus vai arrancar
Para a gente cumprir, a igreja vai ter que entrar. Acabou a violência. Amém, Deus. Quem não quiser entrar, pode vir para o fundo mais para a igreja. Agora, quem quiser abraçar essa obra, fazer a diferença, eu quero me convidar hoje. E aí, pastor? A não se conformar com esse século, mas renovai com a vossa mente, para que possais experimentar, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória. E qual é a vontade de Deus, pastor? Abra sua Bíblia para a gente terminar. 1 Coríntios capítulo 15. Glórias. Nas praças. Vai ter gente muito que não vai ser na igreja, não, vai ser lá na praça. Glória a Deus. Vamos para os hospitais. Primeiro Coríntios capítulo 15. Quem encontrou, diga amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 15. Preste atenção. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Se ele tiveres tal como vos tenho anunciado, e não é o que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós pecadores, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por séculos, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, seja eles, assim pregamos e assim haveis escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo vai a nossa pregação, e também vai a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a gente, ao qual, porém, não ressuscitou, senão verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei no vosso pecado. E também os que dormiram em Cristo são perdidos. E se esperamos em Cristo, só desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias do Senhor, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, depois virá o fim, quando vier a entrega do reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império da potestade e força, porque não vem de reino até que haja posto todos os inimigos de seus
morte. Versículo 57. 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, vem aqui à frente. Você que ainda não confessou Jesus, vem aqui à frente para a gente orar por você. 1 minuto. Graças a Jesus. Quantos? Você entendeu agora? Você entendeu? Podemos continuar mais um ano? Será que não tem nenhum material lá no meio da rua não para fazer o crente? Vamos continuar o ano aqui. Glória, aleluia. Ide, anunciar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for. Amém? O que você sai daqui hoje revoltado? Quando você fica sobre novela, e quando você está preocupado com a vida do pastor, e quando você está preocupado com a vida da irmã, e quando você está preocupado com a roupa do irmão, e quando você está preocupado com a vida alheia, fofocando a vida alheia, vidas estão indo para o inferno. E quando a gente fica em casa assistindo televisão, e quando a gente fica em casa deleitando das bênçãos que Deus nos deu, vidas estão indo para o inferno. A gente terminar, tá bom? Vou aí. Ontem à noite, minha filha convocou para assistir um filme. Marte. É Marte, lá no filme. Um astronauta que ficou perdido lá em Marte. Alguém já assistiu esse filme? Mobilizaram quase o mundo inteiro. Gastaram bilhões. Fizeram mais de 2 tentativas para salvar aquele astronauta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti e fico pensando. Aquele filme na vida real
teria acontecido tudo aquilo. Quem assiste sabe o que eu estou falando. Ele não gasta aqueles milhões, as pessoas tinham ido para as ruas, vamos lá, vamos salvar ele. Aquilo é uma pura realidade, embora seja uma ficção, mas se fosse um fato real, tudo aquilo teria acontecido. As pessoas tinham ido para a rua, é uma vida, ele é importante, ele arriscou a vida para trazer a tecnologia, tudo aquilo teria acontecido. E transmitiram ao vivo o resgate dele. As pessoas foram para as ruas. Quando anunciaram que resgataram ele, foi uma festa no mundo inteiro. Vou repetir: aquilo é um fato real, teria sido verdade, tudo aquilo. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, quantas almas estão perdendo a vida eterna, indo para o inferno, e muitas pessoas não estão nem aí, porque a pior morte não é essa física, é a condenação eterna no lago de fogo. É para sempre. Irmãos, amanhã tem oração aqui na igreja, 19h. Feche teus olhos. Pare e pense. 2016. Vamos despertar. Essa obra não é do pastor Menezes. Essa obra é de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, teus servos. Guarda, protege, livre de todo mal. Acalma teus anjos. Eu profetizo que é uma semana de bênção, de vitória e de conquista para a tua igreja. No nome de Jesus, para nós somos gratos porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Toma a vida de cada um em tuas mãos, e seja feita a tua vontade, no nome de Jesus. Não é de oração. Vamos orar pela semana de bênção.